Paz e graça para você ligado no Vejam Só a Entrevista. Uma bênção estar aqui todas as sextas-feiras, compartilhando com você, meu irmão, minha irmã, aquilo que a gente pode depreender dos entrevistados, todos homens e mulheres de Deus, que por meio da sua fé e da sua experiência com o Altíssimo, vão edificar a gente com informações e testemunhos que nos edificarão também. Ora, uma das questões mais agudas destes dias que estamos vivendo tem a ver com a guerra entre Israel e o Hamas. Não é um assunto novo, muito pelo contrário, porém, essa guerra tem se estendido para muito além do tempo que nós desejaríamos ou imaginaríamos e também para os desdobramentos, inclusive com afetações internacionais, desde que o presidente dos Estados Unidos foi reeleito e tem se manifestado de forma bastante enfática em relação a essa guerra. O objetivo do Vejam Só a Entrevista dessa noite é trazer informações tanto bíblicas e teológicas quanto históricas a respeito desse conflito, para que nós possamos compreender direito e não nos fiarmos apenas e tão somente naquilo que é veiculado na imprensa. Não que sejam notícias mentirosas necessariamente, porém, todos nós sabemos que em qualquer guerra a imprensa é uma das principais armas a serem utilizadas pelos dois lados. Uma das coisas que se diz é que quando estoura uma guerra, a primeira vítima é a verdade. Por isso, nós fizemos questão de trazer, na minha opinião, o maior especialista em questões judaicas do ponto de vista bíblico, teológico, histórico e cultural que nós temos no Brasil, o pastor Alexandre Dutra, presidente do Amigos de Sião. Seja muito bem-vindo, pastor. Shalom, reverendo Heber, também o pessoal da HIT, esse programa maravilhoso que é o Vejam Só, que tem abençoado aí muitos brasileiros, povo brasileiro, e que está além das fronteiras também, em outros lugares do mundo, noticiando, informando e trazendo também para a arena do debate, vendo ambos os lados da mesma esfera, dos acontecimentos. Então, para mim, é uma honra, sempre quando sou convidado para os debates, mas especialmente para a entrevista, onde a gente pode conversar com você, que tem sido para mim também uma das pessoas que tem sido exemplo de conhecimento bíblico contemporâneo das coisas espirituais, bíblicas, teológicas no Brasil. Então, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço a sua presença. O pastor Alexandre Dutra faz parte da equipe pastoral do Templo Batista de Indianópolis, uma das igrejas mais antigas da capital paulista, e que foi plantada aqui no Brasil por um pastor americano, o pastor Thomas Gilmore, que está com 83 anos de idade e continua atuante, militante, sempre de paletó e gravata, com camisa branca impecável, e que é também o fundador e presidente honorário, e acho que até de direito, de certa forma, da Sociedade Bíblica Trinitariana. Então, a minha saudação para o pastor Thomas Gilmore, também para o pastor Marcos, que é o pastor titular da Igreja Templo Batista de Indianópolis. Agora, pastor, o Amigos de Sião é exatamente o quê e onde e quando se reúne? O Ministério Amigos de Sião se reúne no próprio Templo Batista de Indianópolis. O pastor Thomas tanto fundou a igreja quanto o ministério em épocas muito próximas, 1 ou 2 anos só, no máximo, de diferença. Então, nós compartilhamos ali do espaço, da propriedade, e ali, então, é a sede dos Amigos de Sião no Brasil. Mas atuamos em várias partes do Brasil e em outros lugares do mundo, inclusive em Israel, temos lá um casal que apoiamos, outro em Portugal e assim por diante, no testemunho ao povo judeu. Agora, temos nosso encontro, as nossas lives, às sextas-feiras, 20 horas, todos estão convidados, no canal dos Amigos de Sião no YouTube, e fazemos um encontro presencial por mês lá no Templo Batista de Indianópolis. Mas também sou convidado para fazer conferências, treinamentos, cursos em várias partes do Brasil e fora também. Já pude lecionar para o pessoal lá na Albânia e em outros lugares. Na Albânia?
Foi na época da pandemia, eu estava com a passagem comprada, mas veio a pandemia, tínhamos que fazer online, mas foram 2 semanas intensas de aula sobre cultura judaica. Claro que eu tinha um tradutor, uma tradutora, né, para falar em albanês, mas os amigos de Sião realmente estão em várias igrejas combatendo o antissemitismo, trazendo sobre a cultura, a perspectiva da cultura bíblica e também fazendo uma análise e interpretação bíblica com a perspectiva judaico-cristã para a igreja no Brasil todo. Que interessante isso. Isso me surpreende muito, porque a Albânia, salvo grande engano da minha parte, foi um dos países mais ateus e comunistas do mundo. A Albânia era exemplo de radicalismo do regime comunista e ateu. E agora eles estão importando cursos sobre Israel e a Bíblia. Senhor, louvado e glorificado seja para todo sempre o teu nome. É claro que, por consequência do comunismo, é um dos países mais pobres da Europa. Agora está tendo uma ascensão também islâmica lá, mas o cristianismo e o testemunho de cristãos brasileiros lá tem sido muito grande e muito, assim, realmente contundente nessa parte de levar o evangelho do Senhor Jesus. Então, é algo, assim, maravilhoso mesmo a gente falar sobre isso. Parabéns por ser instrumento de Deus nessa situação, né? Nessa condição. Louvado seja o Senhor. Agora, deixa eu pôr a enquete no ar, porque senão eu vou esquecer. E você que está assistindo a gravação pelo YouTube, participe, mande suas perguntas para nós aqui, seus comentários, a gente vai... usa as nossas redes sociais, né? Que a Angélica me avisa e a gente põe a sua pergunta, o seu comentário no ar para o pastor Alexandre Dutra responder. A enquete vai ser a seguinte, vamos lá. Você é a favor de que Israel ocupe a faixa de Gaza totalmente, como se tem cogitado ultimamente? Sim, não ou desconheço. Então, quem não souber, por exemplo, mas o que tem se cogitado ultimamente? Você vota no desconheço, tá bom? Eu já tenho meu voto aqui, mas eu não vou compartilhar, não. Vamos ver no final da edição como é que fica o resultado parcial da nossa enquete. Pastor, vamos lá. O que é e como surgiu o Hamas? Pois é, o Hamas é um grupo dissidente da autoridade palestina, que era a antiga OLP, do Yasser Arafat? Do Yasser Arafat. E com a influência da comunidade... o pessoal, agora me fugiu o nome, lá do Egito, que é a comunidade islâmica, agora, puxa, me perdoem, mas lembrando que eu falo, Irmandade Islâmica. Então, ele é um grupo dissidente, contrário, achou que as medidas, né, da OLP na época eram muito amenas naquilo que eles queriam, que é justamente o total domínio sobre o que é chamado hoje de Estado de Israel, ou seja, a frase do rio ao mar é do Hamas, ou seja, do rio ao mar não podemos ter a entidade sionista. Falando do rio Jordão ao mar Mediterrâneo, nós não podemos ter a entidade sionista. Eles não chamam judeus israelenses, eles chamam de entidade sionista. E daí, então, eles tomaram a decisão e no seu estatuto, em 89, eles, então, estabelecem que esse é o foco e o objetivo principal. É expulsar, exterminar e expulsar toda a entidade sionista entre o rio Jordão e o mar Mediterrâneo. Mesmo que isso seja necessário, o uso da força, atentados terroristas e táticas de guerrilha. Ou seja, é a proposta de aniquilação do Estado judeu na terra de Israel. Então, é esse grupo que nós estamos falando, né? Agora, você falou algo muito interessante, que eu gostei da sua colocação, que a mídia, né, a grande imprensa, não necessariamente tem ali, faz aquilo que é chamado de desinformação, porém, ela não entra, não penetra naquilo que vocês aqui sempre fizeram, que é trazer a perspectiva religiosa. A mídia tem um receio muito grande, Heber, você talvez saiba melhor do que eu, as razões de evitar
trazer a religião, mas a religião é um fator fundamental na equação. Se a gente não entender a religião judaica, a religião islâmica e o cristianismo, não dá para entender, não dá para fazer uma análise, né, sobre a questão da geopolítica, por exemplo, e sobretudo no Oriente Médio. Então, a gente não pode esquecer que essa decisão do Hamas também é baseada em certas passagens do Corão, né, onde se diz que deve-se matar o judeu, persiga o judeu, mesmo se ele se esconder atrás de uma árvore, tire ele de lá, mate e assim por diante. E aí nós temos a famosa chamada Jihad Islâmica, a Guerra Santa, que é muito interessante a gente abordar também no decorrer aqui do nosso bate-papo. O que eu acho interessante é que, se não me falha a minha memória, o Yasser Arafat chegou a ser premiado pela ONU. Se não me engano... No Acordo de Oslo, pelo 1993. Nobel da Paz, se não me engano. Sim, com Itzhak Rabin. Exatamente, Nobel da Paz. Então, a LP estava de acordo em 2 estados, mais ou menos, como são hoje. Então, essa sempre foi a proposta falada para fora, mas para dentro nem sempre foi assim. Por isso que você tem esses dissidentes do Hamas, não é? Porque, mesmo falando para fora, em 99, acho que o Ehud Barak ofereceu das exigências do Yasser Arafat 92%. E ele não disse que sim, ele não aceitou. Então, de 48 para cá, todas as tentativas de um acordo, de um reconhecimento de 2 estados, né, nunca foram aceitos pelos árabes ou por aqueles que representassem o chamado povo palestino. Os árabes sempre preferiram usar os palestinos como ponta de lança no Oriente Médio para não permitir essa ascensão do Estado de Israel no Oriente Médio, que eles estavam, em certa questão, certos. Porque quando você tem o país, né, chamado Israel, em 12 dias, dominando o gigante chamado Irã, uma população de 85 milhões de pessoas e um dos maiores países, né, ali da região em questão geográfico, né? E com ali 3 mil mísseis balísticos, eles realmente estavam certos em tentar, os árabes da região. Tanto que um dos ministros da Defesa da Arábia Saudita falou, olha, Israel já provou que é uma superpotência aqui no Oriente Médio e se nos unimos para tentar destruí-lo, nós não temos chance de vencer. Olha que interessante essa fala. Pois é. Antes de prosseguir, eu queria que o irmão esclarecesse, porque o senhor já fez isso várias vezes aqui e é importante porque muita gente da fé cristã confunde palestino com árabe. São coisas diferentes. Sim, claro que a religião que une eles em comum é o Islã, mas ainda assim você tem 2 principais vertentes, existem outras menores, mas você tem 2 principais vertentes, que é o sunismo e o xiismo, né? Os sunitas e os xiitas. Olha só, os palestinos são sunitas que não se dão com os xiitas, mas eles estão em parceria com o Irã por uma causa em comum, que é se levantar contra Israel. Aliás, tem um ditado lá no Oriente Médio que diz o seguinte, os árabes muçulmanos só se unem quando o assunto é estar contra Israel. Então, essa é a verdade. Bom, os palestinos, na minha perspectiva, nos meus estudos, eles são, e isso já está comprovado, inclusive, por teste de DNA, eles são primos dos judeus lá de Israel. Ou seja, é tudo problema de família, e nós sabemos desde Abraão, né? Mas eles têm uma ligação com aqueles que eram chamados de edomitas. Claro que não são os edomitas puros, misturas com beduínos e muitos povos que vieram do Egito, do Líbano, não é? Da Síria, que se estabeleceram lá em Israel, nos governos anteriores, principalmente no período turco-otomano, que foram 500 anos, por interesses econômicos, né, e de negócios com a Turquia. E ficaram e permaneceram lá, e hoje, nesse balaio todo, eles são chamados de palestinos. Mas eu entendo que tem essa mistura dos edomitas, o irmão gêmeo de Jacó, o Esaú, porque existe a profecia lá em Isaías 63, que o Messias vai julgar Bosra,
que são uma das cidades dos edomitas. E vamos lembrar que quando Nabucodonosor invade Jerusalém, ele tem o apoio dos edomitas. Mas, com o passar do tempo, o Nabucodonosor se vira contra os edomitas e expulsam eles de lá, e eles vão ir para a região justamente da antiga Filístia, onde nós tínhamos os filisteus, os povos do mar, que vai sumir no período da monarquia de Saul, Davi, e depois não aparece mais sinais dele no governo de Salomão. E ali fica um espaço vazio. E esse povo, então, que é expulso para aquele lado, né, eles vão aproveitar esse lugar vazio e vão estar lá, naquelas cidades que não foram ocupadas pelas populações judaicas e de outros governantes. Essa que é assim, a minha avaliação para identificarmos, de forma resumida, o povo palestino. Então, eles são de origem... Eles não são da Arábia Saudita. Não, eles são mistura de edomitas, beduínos, mistura de egípcios, libaneses e um pouco também do pessoal da Síria. Como é que a gente sabe disso? Através dos sobrenomes. Você conversa com um palestino, você pergunta o sobrenome dele. Se é um sobrenome conhecido, que remonta às famílias lá do Líbano, você fala, opa, já sei de onde veio esse pessoal. Dependendo dos sobrenomes, a gente sabe que veio do Egito. Porém, a mistura ali é tão grande que também tem um parentesco com a população dos judeus israelenses e essa origem, portanto, essa origem nos edomitas histórica, bíblica e profeticamente falando. Em termos, assim, resumidos, qual é a principal diferença entre os sunitas e xiitas? Bom, eles seguem o mesmo Corão, porém com lideranças diferentes. A do sunita é que vem na herança do Maomé e os xiitas é aquele que vem de um parentesco de Maomé. O rito vai mudar em alguns lugares, mas muito contextualizado com a própria região. Por exemplo, eu acho que o Irã é o melhor exemplo disso. Eles são persas, ou seja, eles não são árabes. E ao adotar o rito, né, a linha religiosa xiita, logo de cara ele já se opõe com a liderança de Meca e Medina, que é onde se estabelece, né, o islamismo sunita, que é a raiz, vamos dizer assim. E os xiitas são minoria em todo o mundo. Ou seja, eles perceberam que a única maneira de serem ouvidos é partirem para o radicalismo que também se encontra no Corão. Enquanto o sunita, não. Ele é maioria e, por ser maioria, ele não precisa do extremismo, embora, se necessário, eles vão agir. Porque não vamos esquecer, né, o Estado Islâmico é sunita, né? Aqui no Brasil, as mesquitas e aqueles que adotam a religião muçulmana são do rito sunita? A maioria são sunitas, a grande maioria. Xiita é muito pouco no Brasil. Porque o xiita ele tem essa coisa de restabelecer também, os sunitas também, mas o xiita de restabelecer o califado lá no Oriente Médio. Então, não, só vão sair se for para um trabalho missionário de conversão dos ocidentais, senão não sai. Tá. Bom, você já respondeu como surgiu o Hamas, qual é o objetivo, e aí a questão é, por que essa guerra está durando tanto tempo se Israel tem capacidade de aniquilamento, como você mesmo disse, né? Um governante árabe de uma grande nação falou, gente, vamos pôr o pé no chão, não dá para exterminar Israel porque corremos risco de sermos exterminados. A faixa de Gaza é pequenininha, né? E aí? Eu escrevi assim que começou a guerra que Israel iria vencer a guerra, ia se voltar para a normalidade e novos ataques terroristas e assim ia se seguir. Eu estava enganado, porque a coisa se prolongou de uma maneira que não tem precedente na história do Estado judeu lá na terra de Israel. Isso se deve para uma tática que é chamada a tática do sequestro e depois de negociar. Mas eu também pensei que eles vão, ao sequestrar, porque, deixa eu só dizer claro, a razão de por que o Hamas atacou. Foi planejado durante 2 anos. Por que eles atacaram? Primeiro, para se vingar, porque Israel vinha de forma sumária eliminando a liderança do Hamas. Mas pontualmente. Com ataques cirúrgicos. Preciso de uma... Como a gente viu, inclusive, no Irã. É impressionante isso.
Israel vinha. Então, vamos nos vingar, então vamos preparar um ataque sem precedentes aqui, 2 anos. E que foi liderado por Sinuar, que foi operado no cérebro lá no hospital, né, na prisão em Israel. Ele foi operado, ele ia morrer, um câncer na cabeça, Israel salvou a vida dele. E ele foi trocado, 1.100 quase, pelo soldado Gilad Shalit, que ficou 5 anos sequestrado pelo Hamas. Foi nessa troca. Bem, então, primeiro para se vingar da liderança, para libertar os prisioneiros. Terceiro, porque, olha, Heber, eles estão dizendo que Israel vai destruir a mesquita de Al-Aqsa e o domo da rocha e vai reconstruir o templo judaico. Então, essas são as razões por que eles planejaram esse ataque. Mas, ao fazer isso, eles tinham um propósito que era $10.000 para cada israelense trazido como sequestrado. Por isso que você vê civis invadindo, depois que entra os terroristas, você vê civis pegando mulheres, crianças, nenéns, idosos, inclusive idosos sobreviventes do Holocausto. Porque era $10.000 por cabeça. Até o momento, esses terroristas que estão agindo lá já ganharam, acho que foram 140 milhões, aproximadamente 140 milhões de dólares. Esse é o pagamento para você ter ali alguém combatente ou na guerrilha. E nós estamos falando de 40 mil. O efetivo do Hamas é 40 mil. Israel disse que já eliminou 20 mil. Metade. É. Então, eles estão valendo muito mais nos dias atuais. Então, quando você pergunta, mas por que está durando tanto? É porque eles conseguiram um número sem precedente de sequestrados. E toda a vida vale para Israel, inclusive os soldados ou as vítimas que estão mortas lá e que foram sendo trocadas. Um cadáver israelense valeu no mercado da troca 350 terroristas. Um judeu israelense morto. Então era assim, você entrega 7 sequestrados, 4 vivos, 3 mortos e leva 1.800 pessoas palestinos do Hamas presos por Israel são liberados. Então é por isso. Israel percebeu que quanto mais ele está cercando o Hamas, maior o risco de eliminar justamente os sequestrados. E que, como nós estamos acompanhando, estão em estado assim de fome, e é estratégico para que a pessoa com fome ela não consegue tentar fugir, e eles continuam sendo usados agora como escudos para a liderança que restou do Hamas na faixa de Gaza. É por isso que tem durado praticamente 2 anos, 7 de outubro de 2025, 2 anos a guerra. Porque as almas, as vidas, no caso aqui, importam muito mais para Israel. Aliás, essa é uma frase célebre dos muçulmanos. A fraqueza de Israel é o amor que eles têm pela vida. E a nossa força é que nós amamos muito mais a morte do que eles amam a vida. Por quê? Existe essa frase? Essa é a frase, é só buscar na internet você vai... Por quê? Porque eles têm aquilo que é chamado de jihad, que eu falei no início. A Guerra Santa é o único expediente dentro do Corão que garante para um muçulmano a ida direta para o paraíso. Sabe quando a gente está falando do evangelho para católicos ou pessoas de outras religiões e o islamismo, você pergunta assim, se você morrer hoje, você vai para onde? Eu não sei, eu não tenho certeza. O muçulmano também, porque eles têm uma espécie de purgatório islâmico, em que todos que morrem vão para esse purgatório. E aí, então, começa o processo, que a gente sabe, igualzinho à religião que eu mencionei anteriormente. Agora, ninguém tem certeza se vai para o paraíso, receber as virgens e tudo mais. E um rio de mel. Tem um rio também de mel. Eles acreditam nisso. Está no Corão. Agora, se morrer numa jihad, numa guerra santa, é direto para o paraíso. Não tem purgatório. Não tem purgatório. É a única forma de ter certeza absoluta dentro do Islã de ir para o paraíso é morrer na guerra santa. O Hamas acredita que ele está travando uma guerra santa. Por isso, ele coloca a população como escudo humano. É um benefício para aquelas pessoas, muito grande, inclusive crianças, adolescentes e mulheres.
Pastor, o senhor entende que a Bíblia apresenta o anticristo como alguém que vai pôr fim a esse conflito? Essa é a proposta do anticristo. Por isso que a gente brinca na escatologia que qualquer autoridade política, que tenha, no caso, poder econômico, político e militar, que proponha uma paz para o Oriente Médio, é um sério candidato a ser o anticristo. Lembra do Barack Obama, que propôs a paz para o Oriente Médio e ganhou o Prêmio Nobel da Paz? Foi. Ele não concluiu, não cumpriu, devia devolver o prêmio. Mas essa era a proposta dele, todo mundo no meio escatológico. Será que esse é o anticristo? Aí vem agora atualmente o Donald Trump, também é um candidato a ser o anticristo, no sentido dessa proposta. É claro que devemos aprofundar mais, quais as razões, quais os interesses, e isso só a história vai revelar para a gente. Eu vou fazer uma pergunta, você vai responder depois do intervalo. Eu li em algum lugar, logo no comecinho, acho que foi do Thomas Friedman, um colunista do New York Times, que antes de estourar a guerra e tal, havia uma preparação de ambos os lados, incluindo a Arábia Saudita, de um príncipe da Arábia Saudita que seria o carro-chefe para a concretização dos dois estados de forma pacífica. E que, segundo esse artigo que eu li, a interferência do Hamas foi para evitar que isso acontecesse, porque eles perderiam a sua causa. Eu quero que depois o irmão explique bem isso tudo. A gente, antes de sair para o intervalo, a gente vai falar um pouquinho para você de ferramentas para conhecer as Escrituras e, sobretudo, as profecias bíblicas, para você discernir os tempos de hoje, né? Eu estou mencionando o curso bíblico da Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE. Os cursos da AGRADE foram todos reformulados. Até eu quero exortar você a ligar para lá e conversar com alguém durante a semana. As moças muito simpáticas da AGRADE atendem de segunda a sexta-feira no horário comercial, né, pelo telefone 3115-0819. Você já fez o curso? Liga lá. Olha, eu fiz tal curso em tal época. Aí você vai descobrir uma coisa interessante. Os cursos foram todos remodelados e postos em plataforma EAD, o curso bíblico. Aí você pode estudar na sua própria casa pela internet e vai ver como a sua vida vai se enriquecer com o conhecimento adquirido sobre a palavra de Deus. Caso você queira fazer uma prévia, entra no site agrade.com.br, lá você vai ter também as informações preliminares. E nesse caso, passe pelo site da Rede Internacional de Televisão, a RIT, né? Assim você pode se inteirar de toda a programação e estabelecer um canal de comunicação conosco, por meio do qual você pode e deve fazer sugestões, críticas, né? Dizer, por exemplo, quem você gostaria de ver sendo entrevistado, que assuntos você gostaria que o Vejam Só abordasse, tá bem? A gente vai para um rápido intervalo, você aproveita para fazer essas consultas, voltamos já, inclusive com as fotos que estão concorrendo ao presente do Shopping do Povo. Vamos lá. Olha só, que bacana. Vamos conhecer mais 3 pessoas que assistem ao Vejam Só, fotografam-se durante a exibição do programa. Não é obrigatório, né? Mas a maioria está fazendo isso e eu gosto bastante. Aí você manda a foto para cá, tá aí os endereços, né? As nossas redes sociais, tanto do Facebook quanto do Instagram, e está concorrendo aos brindes do Shopping do Povo, o shopping de quem sabe comprar. Por exemplo, a caneca do Vejam Só é o presente que a gente vai sortear. Se você quiser comprar a caneca ou outros artigos de interesse da fé evangélica, aí está o Shopping do Povo, bem em frente à Igreja Internacional da Graça de Deus, sede de São Paulo. Avenida São João, 816, é o endereço do Shopping do Povo. Então você vem, quiser, participa do culto e depois atravessa a Avenida São João e visita a Dona Eliana lá. Tem a estação
metrô República, que fica a menos de 100 metros, menos de 100 passos da porta da Igreja da Graça. Então, é muito fácil de você vir, tá bom? A primeira foto vem lá de Alagoinhas, na Bahia, é da Irailza. Olha só, muito bom, Irailza. Deus abençoe você, né? Pegou um momento aí de um debate bem legal. Eu acho que o pastor da direita é o líder do Rio de Janeiro, se não me engano. Não é? Então tá bom. Então estou me confundindo aqui. Irailza, Deus abençoe, viu? Mogi Guaçu, aqui em São Paulo, nós temos a Améia. Oi, Améia. Será que a intenção do seu pai era te dar o nome de Amélia? Né? Aí o cartorário não estava num dia muito legal e registrou Améia? Seja como for, você é uma simpatia. Deus te abençoe, viu? E fique esperançosa aí do sorteio da caneca. Também em São Paulo, em Jacareí, nós temos o Daniel, nosso telespectador. Aí, ó, bacana. Deus abençoe, Daniel. Para você também, boa sorte no sorteio, tá? Vamos lá. Nós estamos conversando com o pastor Alexandre Dutra, erudito na Palavra de Deus, professor de teologia de várias escolas, entre elas o Seminário Batista Livre, né? Que funciona em qualquer denominação. Lá em Extrema, o Seminário Batista Livre funciona no Templo da Assembleia de Deus e tem como professor um presbiteriano independente. É uma escola literalmente interdenominacional, né? O pastor Alexandre Dutra, que dá aula inclusive de escatologia, conversa com a gente sobre o que a Bíblia diz, como vai ser esse lance do anticristo e se é verdade mesmo que havia um príncipe saudita sendo preparado para funcionar como canal de pacificação naquela terra. Exatamente, é verdade. Antes, porém, o pacto que realmente ele estava trabalhando, está até agora, é os acordos de Abraão, que inclusive o Emirados Árabes Unidos já celebrou, né, um ajustamento com Israel, um acordo abraâmico aí, e isso tem frutificado Sudão, Marrocos e outros países, até ali agora, ali naqueles países tipo Azerbaijão e esses outros países assim, também querem entrar no acordo de Abraão, porém é de fato o príncipe herdeiro saudita que está governando, né, lá na Arábia Saudita, eu peguei o nome dele aqui, o Mohammed bin Salman Al Saud. E olha que a conexão dele no primeiro governo Trump foi justamente com Jared Kushner, que é o genro do Trump, que é judeu. E quando os Estados Unidos esteve lá no Golfo Pérsico defendendo o Kuwait do ataque do Iraque, soldados judeus americanos tiveram que ter uma terceira categorização para poderem atuar na região, porque a Arábia Saudita não permitiria a presença de judeus no seu território. Mas esse príncipe saudita recebeu o Jared Kushner com a visita do primeiro mandato do Donald Trump lá. E eles, então, costuraram justamente essa possibilidade da Arábia Saudita entrar no acordo abraâmico. Veja bem, era para acontecer justamente em 2024 ou 2025. Por isso que o Hamas antecipou o ataque contra Israel, avisando o Irã e os outros que estavam financiando, né, inclusive o Catar, que está atuando na negociação atualmente, de acordo cessar-fogo, acordos para liberar a troca de reféns, fecha parênteses aqui, voltando. Eles, então, anteciparam justamente para frustrar esse acordo abraâmico entre Israel e Arábia Saudita. Então, o príncipe herdeiro, sim, ele está trabalhando isso e ele tem defendido um acordo abraâmico com Israel na possibilidade de se estabelecer um Estado, o reconhecimento de um Estado palestino. A grande questão é que o Hamas é contra e a gente não sabe o que a autoridade palestina vai decidir.
Porque nós não podemos esquecer que, enquanto não há um Estado palestino, há dinheiro estrangeiro entrando. Agora, quando você tiver um Estado palestino autônomo e independente, agora está por sua conta prosperar o seu país. Que foi a exigência feita pelo Reino Unido quando Israel, pediu para que fosse reconhecido no final da Primeira Guerra Mundial. É por isso que eles construíram a cidade de Tel Aviv, a Universidade Hebraica de Jerusalém, antes de terem um Estado judeu. E eles os kibbutz ampliou, toda a questão do kibbutz para o autossustento, sustentar, nas áreas básicas e fundamentais. Então, nada mais normal de exigir isso também da autoridade palestina. O Hamas, já vimos, que é contra e fez o que fez. A autoridade palestina ainda não se manifestou, sempre, claro, para fora eles falam que sim, essa é a luta deles, mas internamente já rejeitaram várias vezes a possibilidade. Porém, como você muito bem disse, se vem de um príncipe saudita e uma superpotência mundial e Israel concorda, a pergunta é por que os palestinos não concordariam? Isso vira totalmente o tabuleiro do jogo. Por isso, o Hamas foi e atacou Israel e fez o que fez. E o Hamas não teme que os próprios árabes, como a Arábia, se alinhem a Israel para acabar com essa palhaçada, com essa guerra, com esse genocídio? Porque se a Arábia quiser, ela extermina o Hamas. Eles temem, mas eles não fariam isso porque há uma questão de popularidade de quem seria o real representante dos muçulmanos no Oriente Médio e no mundo. Você tem, de um lado, o Irã, do outro lado, a Arábia Saudita, mas não podemos esquecer a Turquia, nem o Egito. Ou seja, a Arábia Saudita está jogando, como a gente fala, um xadrez 4D, 3D, 4D, 5D. Então, é algo assim impressionante. Por quê? Porque a Arábia Saudita também não conseguiu vencer os Houthis no Iêmen. E quem está fazendo isso com eficiência? Israel. E, recentemente, os Estados Unidos. Então, perceba que o tabuleiro é muito mais complexo. Mas a ideia da Arábia Saudita de neutralizar o Irã, primeiro na área da diplomacia, é o caminho que eu acho muito mais certo. E, de fato, se os palestinos rejeitarem, não tem o que se fazer. E aí vem para a enquete, que a gente pode começar a falar da enquete. Sim, vamos lá. Porque Israel já tentou de tudo para negociar. Só que Israel deixou claro uma questão: o Hamas não pode ser mais líder político na faixa de Gaza e nem pode ter acesso a armamento. E o Hamas disse que jamais abriria mão disso. Aí é que está o impasse. Até então, foi feitas as trocas e negociações, mas agora, com alguns países como Canadá, Austrália, Reino Unido e a França dizendo que vão reconhecer um Estado palestino, o que o Hamas entendeu? Estamos vencendo a guerra. Quando a gente olha para o cenário da política, geopolítica, você sabe que tem certos passos, certas atitudes que te rende isso ou te faz perder aquilo. É assim que é o jogo da guerra. Porém, eles não trabalham nessa configuração, justamente por causa da religião. Eles estão entendendo, Heber, mesmo olhando a faixa de Gaza devastada, eles estão olhando o líder do Hamas, o que sobrou em Gaza e fora de Gaza, dizendo: estamos vencendo a guerra contra Israel. Eles acreditam nisso. E os mártires é a prova disso. Porque eles estão morrendo por uma causa que justifica a permanência. Mesmo que Israel está eliminando líder por líder, novos vão surgindo. E essa foi a questão, voltando um pouco na história, quando os ayatolás deram o golpe de Estado no Irã. Israel estava lá, o Mossad estava lá, como está até hoje, e eles perguntaram: vamos eliminar o Khomeini? E aí, contato com os Estados Unidos, e o pessoal disse: não, fique em stand-by, vamos esperar. O Mossad estava lá para eliminar a liderança
dos ayatolás na época. Nós estamos falando em 69, não é isso? 79? Não, acho que no início dos anos 70. 69, sei, exatamente. 69 e 70. Quando o Shah Reza Pahlavi perdeu a... Exatamente. Então, essa é a configuração. O Hamas está dizendo, estamos vencendo, não vamos fazer acordo nenhum com Israel, eles têm que sair daqui e deixar que a gente controle, inclusive, a entrega de alimento, que é o poder, é o capital político do Hamas, e essas agências humanitárias atuando de forma independente enfraquece o capital político do Hamas. Então, é essa a configuração. Eles estão achando que estão vencendo a guerra, porque eles estão tendo a aprovação de países estrangeiros para a causa deles, e ao mesmo tempo em que eles dizem que é uma aberração apoiarem o Estado judeu lá na terra. E que Israel tem que sair de lá. E ir para onde? Para qualquer lugar. Então, uma das propostas do presidente Trump era transferir a população palestina para um outro lugar no mundo. Aí não sei se é verdade, né? O Trump também... O negócio dele é manchete, né? Alguém fala assim, ele produz manchetes, né? O negócio dele é esse. Sei lá, me parece que ele teria dito transformar a faixa de Gaza num paraíso de férias, um resort, né? Mas se pegar aquela população que está sofrendo tanto e transportar para um outro lugar onde eles terão liberdade e prosperidade, não seria bom? Não, nós temos que exterminar Israel, é isso. Exatamente. Porque senão perde o sentido da causa. A causa é do rio ao mar, ponto. Mas essa causa é de quem? Por quê? Do Hamas. Vou explicar. Sim. Não, sim. Sim. Entendi. O Mossad, que talvez seja o melhor e o mais eficiente serviço de inteligência do mundo, desde sempre, né? Que é o Serviço Secreto de Israel, o Mossad encontra, identifica e elimina os líderes do Hamas e tudo mais com base nas informações dos próprios palestinos que não querem a liderança do Hamas. Eles não querem. Se fizer um plebiscito lá, eles não são a favor. A grande maioria não é a favor, porque percebe claramente que está sendo usado como bucha de canhão. Né? Perfeito. É isso mesmo. Agora, eles tinham uma certa tranquilidade lá na faixa de Gaza, a população, né, eu digo, e todos aqueles que conseguiam trabalhar em Israel ganhavam 5 vezes mais do que se ganhava na faixa de Gaza. Mas foram essas pessoas cooptadas para entregar, fazer os croquis dos kibbutz, da parte militar, da atuação militar de Israel e entregar para o Hamas. Então, de fato, vindo aqui para a enquete, Israel já tentou de tudo e você tem agora representante dos familiares dizendo talvez o que nos resta é realmente ir anexando território por território, mostrando para a população de Gaza que eles estão perdendo aquilo que eles tinham e o que eles têm hoje está devastado, pelo menos 70%. Imagina recomeçar, como é que vai ser, né? É muito duro. E eles vão perder território se os sequestrados continuarem sob o domínio do Hamas. Essa é a única forma, ainda não foi decidido, está para ser decidido e vai ser também, se for decidido positivamente, de anexar toda a faixa de Gaza, vai começar aos poucos. E aí nós estamos falando realmente da perda de autonomia que a população da faixa de Gaza, os palestinos, tinham quando Israel unilateralmente saiu lá da faixa de Gaza e eu estava lá. Eu vi a saída, eu acompanhei pela televisão, eu conheci as pessoas que foram tiradas de Gaza, eu vi escolas sendo destruídas, sinagogas sendo destruídas, eles destruíram até os parques. E dizendo, olha a nossa força contra Israel, expulsamos os sionistas daqui. Não, Israel saiu unilateralmente no governo Ariel Sharon para dar uma demonstração de, olha, nós podemos chegar num caminho, seguir um caminho
e chegarmos num acordo. Na sua opinião, o presidente, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, é um radical? A imprensa pinta uma figura dele assim, meio de monstruosa, e que os próprios judeus estariam descontentes com ele. Eu tive em Israel no ano passado 2 vezes, né? A população, parte da população não está satisfeito com ele, não é por causa do governo dele, é porque não há novas lideranças. A ansiedade da população israelense é novas lideranças e não está surgindo essas pessoas. E o que foi testado recentemente não atingiu as expectativas, mais à esquerda ou centro-esquerda, né? Porém, assim como no Brasil, Estados Unidos e outras partes do mundo, ainda estamos falando de países democráticos, há uma demonização do conservadorismo e da política de direita. E quem está fomentando isso é justamente, demonizando o Benjamin Netanyahu, é justamente o pessoal da esquerda. E eles agem, Heber, de uma forma assim que é inacreditável. Primeiro, eles estavam questionando por que o Benjamin Netanyahu não entra na faixa de Gaza e liberta os sequestrados. Agora, eles estão se manifestando por que você vai entrar e anexar e vai colocar em risco o nosso sequestrado. É o mesmo grupo político, entende? Que está falando esses dois discursos assim que são antagônicos. Não é nem paradoxal, porque Israel é paradoxal por natureza, mas esse é antagonismo mesmo. É uma questão política. Mas também, para o lado da esquerda, você também não tem nomes promissores assim que tragam equilíbrio. E lembrando que, historicamente, as guerras aconteceram sempre, a maioria, com governos de esquerdas em Israel. Quando que vai ter eleição lá? Só quando as cadeiras diminuem para o lado do Benjamin Netanyahu. Quando diminui os parlamentares que apoiam ele, aí, quando ele não tem a maioria, aí sim se convoca eleições gerais para ver quantas cadeiras ele vai formar. Estatisticamente, ninguém consegue vencer o Benjamin Netanyahu, porém, a população não está satisfeita com ele, uma parte da população, por quê? Tudo aumentou em Israel. Também, né? Está em guerra? Eles estão em guerra, economicamente falando, né? Nós estamos caminhando para o fim da entrevista. Eu vou mostrar os livros do pastor Alexandre Dutra e depois a gente vai conversar com ele também sobre esses livros. Encontros Notáveis com Jesus, né? Veja que o pastor Alexandre não fala só de escatologia, não. Isso aqui são os evangelhos. Exatamente. Né? São meditações em cima dos evangelhos. Exatamente. Pessoas que tiveram um encontro notável com Jesus e as suas vidas marcadas de forma indelével. Amém. E agora, sim, um livro para quem quer se aprofundar sobre essas questões, Israel, mundo, Bíblia, etc., está aqui, né? Esse curso, Israel, a Igreja e o Mundo, uma luz sobre a relação entre Israel e Igreja, profecias e o mundo. Ou seja, uma interpretação do jornal de hoje ou de amanhã. Uma perspectiva bíblica, histórica, contemporânea e profética. Pois é. Quem quiser entrar em contato com o pastor Alexandre Dutra, inclusive para obter esses livros, é só usar as redes, os pontos de contato, né, as redes sociais dele que estão aí publicadas. E se você não conseguiu anotar, nas nossas redes sociais você encontra. Aí você conversa com o pastor Alexandre. Vamos ver o resultado da enquete? Você é a favor de que Israel ocupe a faixa de Gaza totalmente, como se tem cogitado ultimamente? 61% são a favor. Aí, ó, tudo trampista. Não, 20% e um empate técnico entre o desconheço e o não. Olha só. Interessante, né? Mesmo que se junte o não e o desconheço, o sim vence, né? Com ampla margem, né? Os cristãos brasileiros são
radicais. Só para terminar, o Giserdo escreveu: eu amo Israel e creio nas promessas, mas isso é maldade. Jesus é o príncipe da paz. Só que Israel não aceitou Jesus ainda, meu querido. Pamela, a terra de Israel, Deus deu a eles. Então tá. A gente vai encontrar o pastor Alexandre em outros momentos aqui para aprofundar todas essas questões. Quer falar alguma coisa? Sim, eu gostaria de deixar para a meditação de todos que estão nos acompanhando o Salmo de número 83, que fala justamente do levante contínuo na história contra Israel e a vitória que vem do Senhor, o socorro que vem do Senhor. Eu concordo que a paz em Israel só existirá verdadeira com o Sar Shalom, o príncipe da paz, que é o Senhor Jesus. Muito bom. Muito obrigado por estar conosco. Deus abençoe. Você aguarde a próxima sexta-feira, quando novamente estaremos juntos querendo o Senhor. Até lá, um ósculo santo a todos.